Boa noite, amada igreja. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e dizer novamente que é um prazer, um privilégio podermos transmitir a mensagem do Senhor aos amados irmãos que estão aí em casa e que possamos juntos orarmos, lermos e meditarmos na palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, maravilhoso, grandioso és Tu, Senhor Deus, aquele que nos concede o privilégio de transmitirmos a Tua mensagem. Usa este Teu servo através da minha voz, Senhor Deus, a levar a mensagem do Senhor às casas dos nossos irmãos e que possamos estarmos sempre na presença do Senhor, acreditando, confiando que tudo isso vai passar e que logo estaremos juntos comungando no templo, na casa do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, assim eu oro. E também convidá-los a me acompanhar na leitura do livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3 e parte A do versículo 4. Acompanhe a minha leitura. Assim diz o Senhor que fez estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Acabei lendo o versículo 2, mas integra a mensagem que estaremos anunciando hoje. Este versículo, Deus convida a buscá-lo, porém buscá-lo de todo o nosso coração e em oração. Interessante neste versículo é que a promessa de Deus vai muito além da nossa compreensão, essa mensagem. Além da nossa compreensão e além de tudo aquilo que possamos imaginar, essa é a promessa dele. E o quanto é belo é que tanto que Deus tem nos dado, tem nos permitido ter, o tanto que Ele tem nos agraciado, e essa promessa de Deus diz que não é nada disso, é nada que possamos pensar ou imaginar ou que já temos, isso vai muito além. Tanto é que a promessa dele diz que jamais passou pela nossa cabeça aquilo que Deus tem guardado para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Essa é a promessa dele. Essa é a promessa do nosso Senhor, do nosso Deus. E, além disso, podemos ter a certeza de que quando invocamos o teu santo nome, ele nos ouve e podemos contar com a sua doce presença. Não existe nada em nós, nada em nossa vida que Deus não se interessa por ela. E uma delas é a nossa vida em santidade. Deus nos quer dignos de recebermos a tua bênção, de recebermos o teu perdão, e para isso Ele nos dá a remissão dos pecados, para que possamos confessar e viver uma vida em santidade com o nosso Deus. Em remissão dos pecados, podemos pedir a Deus que nos perdoe, que nos livre, que nos guarde e que nos faça viver neste mundo, não perfeito, porque perfeito foi somente Jesus Cristo, mas que possamos termos a oportunidade de colocarmos diante do Senhor e de pedirmos perdão por todos aqueles erros que cometemos, por todas aquelas nossas falhas, aqueles momentos que deixamos de ajudar o próximo, aqueles momentos que às vezes até façamos isso, mas não há alegria no coração das pessoas. Que Ele nos perdoe e que possamos viver realmente aquilo que Ele quer de nós, servindo com alegria, ajudando o próximo com alegria e aguardando essa maravilhosa promessa dele, que de tudo aquilo que temos, ou que já tivemos, ou que temos, de tudo aquilo que Ele tem nos agraciado, isso não passa nem perto daquilo que Ele nos promete a nos entregar. Basta buscarmos de todo o nosso coração, orarmos em busca deste nosso Senhor, deste nosso Deus. E que possamos, em remissão dos pecados, orarmos em gratidão ao nosso Deus.
me acompanhe em oração, feche seus olhos e oremos ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, pedimos perdão pelos nossos erros, Senhor Deus. Perdoe os nossos pecados em nome de Cristo Jesus, Pai. Que possamos também, assim como o Senhor, esquecer de todos eles e vigiarmos para não cair em tentação, Senhor Deus. Livre-nos de todo o mal. Afaste de nós, Senhor Deus, aquilo que faça-nos errar, aquilo que nos traz ao erro e ao pecado, Senhor Deus. Mantenha-nos distante. E se isso acontecer, se pecarmos contra Ti, contra o próximo, Senhor Deus, que haja reconhecimento das nossas partes, de buscarmos a Ti em oração e em confissão, e que o Senhor possa nos perdoar, Pai, em nome de Cristo Jesus. Esta é a nossa oração em remissão dos nossos pecados. E em seguida, possamos louvar o nosso Deus com os nossos irmãos da equipe de louvor. Em nome de Cristo Jesus, que Deus os abençoe e nos guarde. E com alegria, vamos louvar e cantar ao nosso Deus, preparar o nosso coração, a nossa alma, para recebermos a mensagem, o sermão do nosso irmão reverendo Rony Silva. Amém. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou, Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Amém, né? Paz e harmonia o Senhor quer trazer para a sua vida, para a sua casa, né? Olá, bem-vindos. Que bom que estamos juntos aqui para ouvirmos um pouco mais e aprendermos um pouco mais com a palavra do Senhor. O texto que eu quero compartilhar com você é Miqueias, capítulo 7, versículos 7, 8 e 9. Miqueias, capítulo 7, versículos 7, 8 e 9. O texto nos diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei e, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua
justiça. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Esse texto é fantástico. Esse texto nos mostra um Deus que cuida de nós. Mostra também um profeta que retrata a realidade da nossa vida. Nós muitas vezes caímos. A queda espiritual, ela é uma verdade na vida do povo de Deus. Infelizmente, nós caímos. Infelizmente, nós tropeçamos e caímos. Lamentavelmente, tropeçamos e caímos. A queda, como a ideia já vem, não é algo no dia a dia pensado, desejado, mas ao contrário disso é um acidente, é uma intercorrência, é algo que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. E isso acontece na minha vida, acontece na sua vida, acontece na vida de muitas pessoas que nós conhecemos. Homens e mulheres de Deus, infelizmente, caem. E até que Jesus volte e nos dê um corpo incorruptível e tire completamente de nós toda a ação pecaminosa, toda a ação que o pecado traz na nossa vida, estaremos nesse processo de cai e levanta. Mas algo que esse texto nos ensina é que nós precisamos olhar para Deus como aquele que nos levanta. A ideia de cair, e quando se fala muito em cair, às vezes se pensa muito em pecados de ordem moral, né? Eu não estou falando somente disso. Eu estou falando de situações que trazem desânimo, situações que fazem com que a gente seja forçado a olhar para os lados e percamos o foco que é Jesus. Situações que vão tentar nos levar sempre para longe de Deus e que muitas vezes conseguem nos levar para longe de Deus. Mas o que é que nós vamos aprender com Miqueias? O que nós vamos aprender com Miqueias nesse texto que nós lemos é que Deus quer levantar você. Deus quer nos levantar quando caímos. Por que eu estou dizendo isso? Porque à luz do texto que nós lemos, nós vamos ver Deus agindo, cuidando, apaziguando, zelando do povo dele, do seu servo. E existem algumas coisas, algumas lições que nós precisamos tirar desse texto que nós acabamos de ler. E a primeira delas é: olhe para Deus como sendo a sua única esperança. Deus, Ele é a nossa única esperança quando caímos. Não tente se levantar sozinho. Não tente achar que as pessoas ao seu redor são a solução para o seu problema. Porque o que elas podem ser é instrumentos de Deus para te ajudar, para tornar claro, para Deus se manifestar a você. Nesse momento de dor, nesse momento de desânimo, nesse momento de queda. Nós entendemos que, como o profeta disse, olharei para o Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Olha que coisa fantástica. Olharei para o Deus da minha salvação, é o que o texto nos diz. E o meu Deus me ouvirá. Sim, nós servimos a um Deus que é vivo. Nós servimos a um Deus que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor, que ouve o pedido sincero de um coração contrito e quebrantado na sua presença. Sim, servimos a um Deus vivo. Maravilhoso. E nós precisamos entender isso e trazer essa verdade para perto de nós.
Quando caímos, caímos porque tiramos o nosso olhar do Deus vivo e verdadeiro. Fico me lembrando daquele discípulo que, estando no mar, no barco, as ondas queriam invadir o barco, queriam afundar o barco, e ele olha e vê Jesus andando sobre as águas. E ele diz: mestre, deixa que eu vá ter contigo. E Jesus diz: vem, meu filho, vem. E no meio do caminho, entre o barco e Jesus, ele caminhando na direção de Jesus, ele começa a olhar para as ondas. Ele começa a perceber o vento, a força dos ventos. E ele começa a pensar que é humanamente impossível andar sobre as águas. E ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele olha de novo o mestre e diz: mestre, socorro! E Jesus vai ao seu encontro e o levanta. Isso muitas vezes acontece conosco quando caímos. É a mesma coisa. Tiramos os olhos do nosso mestre. Segunda verdade que eu gostaria que nós pensássemos é que nós não podemos ficar sem reconhecer o nosso pecado. A segunda verdade, a segunda lição que nós tiramos desse texto é que nós devemos reconhecer o nosso pecado contra Deus e aceitar a sua disciplina. Versículo 9, o texto nos diz assim: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Nós não podemos perder isso de vista. Chame para si a responsabilidade do seu erro. Admita: eu errei, Senhor. Falhei com o Senhor. Falhei com a pessoa que está ao meu lado. Falhei. Admita, chame a responsabilidade para si. Deixe de se vitimizar. Deixe de dizer que a culpa é do outro. É sempre mais fácil para a maioria de nós acreditar que a culpa é do outro. E nós não podemos perder isso de vista, não, viu? Não podemos perder isso de vista, porque essa é uma prática comum em muitos lares, em muitas casas, em muitos momentos. Nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos mudar essa história. Pare de se vitimizar, chame para si a responsabilidade, ore, fale a Deus a verdade: Senhor, eu falhei, me perdoe. Tenha coragem de virar para a pessoa que está do seu lado e dizer: eu falhei com você, me perdoe. O Salmo 51, Davi, é um bom exemplo disso. Pequei contra ti somente pequei. Depois vá lá, leia o Salmo 51. Nós não podemos ficar terceirizando a culpa, mas ao contrário disso, admitir que nós e reconhecer que nós aqui erramos. Terceira verdade que eu gostaria de que nós pensássemos, ou terceira lição, ou terceiro ponto: lembre-se que Deus não abandonará você quando você estiver caído. Ah, como é difícil pensar nisso. Nós agimos e pensamos muitas vezes a respeito de Deus como nós mesmos agimos ou nos comportamos com as pessoas, ou como muitas vezes nós nos sentimos em relação às pessoas quando nós erramos. Há um senso de abandono. Dentro daquela ideia da vitimização que eu falei agora há pouco, muitas vezes nós nos achamos sozinhos. Nós nos encontramos muitas vezes sozinhos, e isso não é verdade em relação ao papel de Deus nos levantar em situações como essa que nós estamos apontando aqui. Nós precisamos pedir a Deus que nos
ajude a ver e a perceber o cuidado dele nessas situações. O texto diz: Deus não vai me abandonar. Outro texto, Salmo 37, diz que Deus segura na nossa mão. Deus não nos abandona. Deus não é homem que é falho e pecador, mas Deus é o Pai perfeito. Às vezes o nosso pai da terra falhou conosco. As pessoas que nós confiávamos falharam conosco. Mas Deus não falha. Deus é aquele que está com o seu povo em todo o tempo. Partimos então para a quarta verdade, para a quarta lição, para o quarto ponto, como você queira colocar. Confie na restauração pela graça de Deus. Confie na restauração pela graça de Deus. Irmãos, nós não podemos perder isso de vista. A restauração, ela é algo que Deus promove na nossa vida. A restauração perfeita, a condição de nos levantarmos, a condição de olharmos para Ele com coragem e confiança, a condição de restaurar a situação que foi gerada pela nossa queda, só é possível pela graça de Deus. Não é mérito próprio, não é pelo meu esforço pessoal, mas é pela graça de Deus. E nós não podemos perder isso de vista. Versículo 9 conclui dizendo: Ele me trará para a luz, e eu verei a sua justiça. É Deus quem nos traz para a luz. É Deus que é o justo juiz. É Deus que tem a justiça real e verdadeira. Portanto, lembre-se, primeiro, olhe para Deus como sua única esperança. Segundo, reconheça seu pecado contra Deus e aceite a sua disciplina. Admita que você errou. Terceiro, lembre-se que Deus nunca lhe abandonará enquanto você estiver caído. E quarto, confie na restauração pela graça de Deus. Coloque essas 4 verdades em prática na sua vida e seja bem-sucedido para a glória do Senhor. Eu penso que Deus quer restaurar você. Não é amanhã, não é semana que vem, é hoje, é agora. Confie no Senhor, se entregue ao Senhor e busque viver debaixo da paz dele, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que está desanimado, você que se encontra caído, eu quero pedir a Deus que te sustente e que essas 4 verdades façam parte da sua história em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui colocar a vida dessas pessoas que estão me ouvindo, me assistindo agora, e pedir que em nome de Jesus o Senhor fale poderosamente aos seus corações e os levante como o Senhor já me levantou. Em nome e para a glória de Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador, aquele que não falha, aquele que não nos abandona, aquele que não nos deixa só, aquele que quer investir em nossa vida e nos ver homens e mulheres restaurados para a glória dele mesmo. É que eu oro crendo e apresentando essas pessoas ao Senhor em nome de Jesus. Agora, meus queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço